Olá pessoal, na aula de hoje vou falar sobre o termo geral da PGE. Para quem não assistiu a primeira aula, recomendo que clique no link acima e que vejam a primeira aula para poder entender melhor sobre o termo geral da PGE. Bem, então como vimos na aula anterior, a razão ela é dada por um termo qualquer de uma sequência dividido pelo termo anterior. Então vamos pegar aqui dois exemplos. No primeiro exemplo aqui, temos uma sequência genérica, tá? Então, onde o A1 representa o primeiro termo, o A2 representa o segundo, o A3 o terceiro, o A4 representa o quarto termo dessa sequência, sucessivamente. Aqui embaixo tem uma PG que eu criei. Então, partindo do princípio que a razão ela é dada sempre por um termo dividido pelo seu termo anterior, vou pegar aqui, então, nesse caso, que a razão é igual ao segundo termo dividido por A1, que é o primeiro termo. Tá? É o termo anterior ao A2. Partindo desse pressuposto, o que dá para observar? Que podemos descobrir o segundo termo. Podemos descobrir o A2 isolando ele. Tudo bem? Pegando essa fórmula aqui, isolando o A2, passando o que vamos fazer para isolar ele? Passa esse A1 para o outro lado. Se ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, daí temos que o segundo termo ele é igual ao primeiro vezes a razão. Né? Vamos pegar esse exemplo aqui para entender melhor. Então, ó, nessa sequência aqui, nessa PG que eu criei, o segundo termo, vamos primeiro calcular a razão dele. Qual é a razão dessa PG? Então, para calcular a razão, a razão, ela é um termo qualquer. Vou pegar aqui, por exemplo, o número 4, né, o terceiro termo. Se eu peguei o terceiro termo, eu vou dividir pelo segundo termo, 2. Então, 4 dividido para 2 é igual a 2. Então, a razão dessa sequência é igual a 2. Tudo bem? Então, ó, provando agora essa fórmula aqui, vamos voltando aqui à fórmula, temos que o segundo termo ele é igual ao primeiro, o primeiro termo é 1 vezes a razão, 2. 1 vezes 2, 2. Ou seja, o segundo termo é igual a 2. Sabemos também que o terceiro termo dividido pelo segundo é igual à razão. Se o terceiro termo dividido pelo segundo é igual à razão, então o terceiro termo, isolando ele também, vamos pensar que aqui é o A3, isolando ele, passaria esse A2 para cá, ficaria o A3 é igual ao segundo termo vezes a razão. Vamos olhar aqui nessa PG, para entender melhor. Então, ó, o terceiro termo, que é 4, ele é igual ao segundo termo, 2, vezes a razão, 2. Ou seja, 2 vezes 2, 4. Só que podemos observar também que o segundo termo, né, usando essa forma aqui, ó, o A3, o terceiro termo, ele é igual ao segundo vezes a razão. Só que o segundo termo, ele vale A1 vezes R, né, aqui em cima. Novamente, ele vale A1 vezes R. Então, substituindo A2 por A1 vezes Q, nós temos que o terceiro termo ele é igual ao segundo vezes a razão. Então, o terceiro termo é igual a 1 vezes Q, né? Que isso é a mesma coisa que isso, vezes a razão. Só que uma razão vezes ela mesma vai dar essa razão ao quadrado, né? Qualquer número vezes ele mesmo, ele ao quadrado. Logo, temos que o terceiro termo pode ser dado pela fórmula A1, ou seja, o primeiro termo, vezes a razão elevado ao quadrado. Né? Podemos verificar aqui nessa forma. O terceiro termo, 4, ele é igual ao primeiro, que é 1, vezes a razão, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, vezes o primeiro termo, que é 1, 4. Está aí o valor para o terceiro termo. Continuando a mesma linha de pensamento, né, que a razão é igual ao quarto termo dividido pelo terceiro, isolando o quarto termo, teremos que o quarto termo é igual
ao terceiro vezes a razão. Só que nós vimos que o terceiro termo ele é igual a quem? A 1 vezes a razão ao quadrado. Então, vou pegar esse A3 e vou substituir por A1 vezes Q ao quadrado. Aqui, ó. Esse é o valor de A3. Né? Se esse é o valor de A3, vou substituir A3 por esse aqui. Então, o quarto termo ele é igual a 3, né? Esse daqui, vezes a razão. Então, eu tenho aqui o quarto termo é igual ao terceiro vezes a razão. Detalhe, agora nós temos a razão ao quadrado vezes a razão. Ou seja, temos uma multiplicação, né, de potências de mesma base. O que acontece na multiplicação de potências de mesma base? Vamos lá, vamos lembrar. Sempre que a gente tem uma multiplicação de potências e que as bases são iguais, lembrando, quando não tem nada em cima, fica subentendido que aqui existe 1. Né? Então, nós temos aqui, nesse caso, que é o quadrado vezes Q elevado a 1. Isso é uma multiplicação de potências de mesma base. O que acontece? Conservamos a base e somamos os expoentes. 2 mais 1, 3. Tá? Então, Q ao quadrado vezes Q é igual a Q elevado à terceira, ou Q ao cubo. Né? Daí, chegamos à fórmula que o quarto termo ele é igual ao primeiro vezes a razão elevada ao cubo. Então, o quarto termo, que é o 8, nós podemos dizer que ele é igual ao primeiro, que é 1, vezes a razão elevada ao terceiro. A razão é 2. 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2. Né? 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, nós temos 2 elevado ao cubo, 8, vezes o primeiro termo, que é 1, 1, ou seja, 8 vezes 1, 8. Isso quer dizer que o quarto termo é 8. E aí, vamos seguir na mesma linha de pensamento. O quinto termo, podemos dizer que ele é igual ao quarto dividido vezes a razão. Né? Só que o quarto termo, já sabemos o valor dele. Qual é o valor do quarto termo? O quarto termo ele é A1 vezes Q elevado ao cubo. Né? Ou Q elevado à terceira. Então, vou pegar esse quarto termo aqui e vou substituir pelo valor dele. A1 vezes Q elevado à terceira. Então, posso dizer que o quinto termo ele é igual ao primeiro vezes Q elevado ao cubo. Né? Isso daqui tudo é o valor do quarto termo. Ó, tá? Isso aqui é o quarto termo. Substituir só isso aqui por isso, por A4. Vou pegar aqui ó, caneta. Ó, só substituir esse A4 por isso daqui. Então, nós temos que A1 vezes Q elevado ao cubo vezes Q. Outra vez, multiplicação de potências de mesma base. Vamos conservar a base e somar os expoentes. Então, vai resultar que A5 é igual a o primeiro termo vezes a razão elevada a 4. Vamos lá. O primeiro termo, 1. A razão, 2. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Então, 1 vezes 16, 16. O que resulta que o quinto termo dessa sequência, dessa aqui, é igual a 16. Provando aqui que dá para usar essa forma. Então, se a gente for continuar fazendo isso infinitamente, a gente está percebendo que está acontecendo um padrão. Está tendo um padrão aí. Que padrão é esse? Se a gente continuar fazendo isso até o enésimo termo qualquer, o que aconteceu aqui no segundo termo? Ele era igual ao primeiro vezes a razão. No terceiro termo, ele também é igual ao primeiro vezes a razão ao quadrado. No quarto termo, nós temos que ele é igual ao primeiro vezes a razão elevada ao cubo. No quinto termo, nós temos que ele é igual ao primeiro vezes a razão elevada a quarta. Então, se a gente continuar fazendo isso infinitamente, até um termo qualquer, o que nós vamos ter? Vamos chegar num termo n,
E o que dá para observar aqui? Que todos esses aqui, ó, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, todos eles são iguais. Tá? Então, posso dizer que o AN vai ser igual, seguindo a mesma linha de raciocínio dos outros. O que aconteceu aqui? A2 ele foi igual a 1, o A3 também foi igual a 1, o A4 também foi igual a 1 e o A5 também foi igual a 1. Então, se eu continuar com essa mesma linha de raciocínio, eu posso dizer que o enésimo termo ele também vai ser igual ao primeiro termo. Aqui temos uma multiplicação no segundo termo. No terceiro termo, A1 está multiplicando. No quarto termo, ele também está multiplicando. E no quinto também está multiplicando. Então, se eu continuar, aqui também vai continuar multiplicando. Agora, por que eles estavam multiplicando? O A2, no segundo termo, ele estava multiplicando pela razão. No terceiro termo, o primeiro termo também está multiplicando pela razão. O quarto, ele também está multiplicando, o primeiro termo também está multiplicando pela razão. E no quinto termo, o primeiro também está multiplicando pela razão. Então, se eu continuar fazendo isso, também sei que vai multiplicar pela razão. Detalhe. No segundo termo, ele está multiplicando pela razão elevado a quanto aqui? Se não tem nada em cima, fica subentendido que ele está elevado a 1. Né? Falamos sobre isso aqui. Então, o que? A razão está elevado a 1 no segundo termo. Dá para observar que no terceiro termo, a razão está elevado a 2. Né? Aqui ó, no terceiro termo, a razão está elevado a 2. No quarto termo, a razão está elevado ao cubo, à terceira potência. No quinto termo, a razão está elevada a 4. Então, se eu continuar isso até o meu termo n, e quanto essa razão vai estar elevada a quanto? Vamos lá. N menos 1. Né? Então, por exemplo, aqui ó, no quinto termo, se aqui fosse 5, ficaria elevado a 5 menos 1, 4. Isso implica também, por exemplo, se eu fosse continuar, eu poderia fazer o décimo termo. Né? O décimo termo, então, eu posso dizer, olhando essa regra aqui, tá? Olhando essa regra, eu vou dizer que o décimo termo, o A10, ele é igual ao primeiro termo, então o A10 ele é igual ao A1 vezes a razão elevado a n menos 1. No caso aqui, o meu n é 10. 10 menos 1, 9. Tá? Então, isso daqui também é uma outra forma de representar um termo qualquer dessa PG. Tudo bem? Agora, eu sei que essa parte pareceu muito complicada, muitas pessoas não entenderam, só quem já está com uma base boa de conhecimento conseguiu acompanhar aí, mas quem não conseguiu acompanhar, não fiquem preocupados, porque eu vou explicar melhor agora e vocês vão acabar entendendo. O que eu quero que vocês façam? Anotem isso daqui. Isso daqui é o termo geral da PG. Dê uma pausa no vídeo, anotem essa fórmula. Isso aqui é o termo geral da PG. Agora vamos entender. Quem não entendeu, esquece todo esse processo aqui e vamos se preocupar a partir desse momento. Agora que sabemos a fórmula do termo geral, vamos ver que existe outra maneira então de representar uma sequência. Né? Tem a maneira que nós já conhecíamos, né? Que era A1 para o primeiro termo, A2 para o segundo, A3 para o terceiro, A4 para o quarto e assim sucessivamente. Então agora o que podemos fazer? O primeiro termo, nós agora podemos chamá-lo de A1 vezes Q, elevado a zero. O segundo termo, sabemos então que ele é A1 vezes Q elevado a 1. O terceiro termo, ele é A1 vezes Q elevado a 2. O quarto termo, A1 vezes Q elevado a 3. E assim sucessivamente, até o enésimo termo, né? Onde o enésimo termo vamos representá-lo aqui, ó, da seguinte maneira. O AN ele é igual ao primeiro vezes a razão elevado a n menos 1.
Então, para entender melhor como funciona e para que serve o termo geral, vamos pegar esse exemplo número 1 aqui, né? Onde ele pede: determine o sétimo termo da PG 3, 6, 12. Como é o sétimo termo, nós podemos calcular sem usar a fórmula, tá? Vamos calcular aqui sem usar a fórmula e depois vamos usar a fórmula para entender melhor para que serve o termo geral. Então, aqui, ó, qual é a razão dessa PG? Qual é a razão dessa PG? Para calcular a razão, a gente vai pegar aqui, ó, 6 dividido para 3, que vai dar 2. Então, a razão dessa PG é 2. Isso implica que dá para descobrir os próximos números, certo? Então, ó, se aqui é 3, aqui mudou para 6, né? O que aconteceu com esse valor? Ele dobrou. Do 6 para o 12, dobrou. Então, o próximo número vai ser 12, o dobro de 12, 24. Ou seja, a gente vai sempre pegar esse último termo e vamos multiplicar pela razão, que é 2. Então, 24 vezes 2, que é a razão, 48. 48 vezes 2, que é a razão, dá 96. 96 vezes 2, 192. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo termo dessa PG é o número 192. Como é só o sétimo termo, poderíamos fazer direto. Mas o que acontece? Nem sempre vai pedir o sétimo. Se pedisse o termo, o milésimo termo, né? Então, o centésimo termo. Então, para ficar mais fácil, você não ter que escrever toda a sequência, a gente vai usar o termo geral, tá? E é isso que a gente vai aprender agora, o termo geral, como aplicar o termo geral. Então, sempre que tiver um problema de PG, anotem o termo geral. Escrevam o termo geral. A n igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1. Então, como ele quer saber o sétimo termo, o que ele quer descobrir, na verdade, é o A7. Então, o nosso AN vai ser A7, que é igual ao A1. O A1 é o primeiro termo. Qual é o primeiro termo dessa PG? 3. Então, o A7 é igual a 3 vezes a razão. A razão, lembrando, você pega o número qualquer e divide pelo anterior, né? Então, por exemplo, se eu pegar o 12 e dividir por 6, que vai dar 2, a razão é 2, elevado a n menos 1. O n vale 7, menos 1 vai ficar 6. Então, o sétimo termo dessa PG é igual a 3 vezes 2 elevado a 6. E 2 elevado a 6 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Cuidado para não confundir com 2 vezes 6. Tá? Então, 2 elevado a 6 é igual a 64. Então, o sétimo termo é igual a 3 vezes 64, que dá 192. Ah, detalhe. Então, aqui, ó, o sétimo termo, né? O A7, o sétimo termo, é igual a 192, como já tínhamos visto anteriormente. Detalhe aqui, pessoal, não esqueçam que primeiro, sempre que ele tem uma multiplicação e uma potência, primeiro resolve a potência para depois resolver a multiplicação, tá? Não pode esquecer esse detalhe aí, não esqueça. Vamos para mais um exemplo para entender melhor e finalizar essa parte aí de PG. Então, agora vamos para esse exemplo número 2, tá, pessoal? O exemplo 2, ele fala o seguinte: interpolar 4 meios geométricos entre 3 e 96 nessa ordem. Interpolar significa inserir. Inserir 4 meios geométricos quer dizer que você vai inserir 4 números de forma que formem uma progressão geométrica entre os números 3 e 96. Então, vamos fazer o seguinte. Tá aqui
os números 3 e o 96 e vamos inserir 1, 2, 3, 4 números a fim de formar uma progressão geométrica. Detalhe, ó, não tem como eu descobrir quem é o segundo termo porque eu não tenho a razão. Tá? Então, para descobrir isso, o que a gente vai fazer? Vai usar a fórmula do termo geral. Então, para isso serve o termo geral. Qualquer situação que for uma progressão geométrica, vamos usar o termo geral. O termo geral é a n igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1. Então, quem é o enésimo termo? Vamos olhar aqui agora. O enésimo termo, o AN, quantos termos eu tenho aqui nessa progressão geométrica? Eu quero formar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o meu enésimo termo é o 6. Tá? Então, eu já tenho aqui que o valor do A6 ele é igual ao primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 3, tudo bem? Vezes a razão, que eu não sei quem é, elevado a n menos 1. O n vale 6, menos 1 vai ficar 5. Só que o valor do A6, nós também sabemos qual é o valor do A6. E qual é o valor do sexto termo? 96. Então, em vez de colocar A6, eu vou colocar o valor. O valor dele é 96. Então, eu vou colocar aqui, ó, 96 é igual a 3 vezes a razão elevada a 5. Como eu quero descobrir o valor aqui, a minha incógnita é a razão, eu vou isolar ela. Para isolar essa razão, eu vou pegar esse 3 e vou passar para ele para o outro lado. Vou pegar esse 3 e vou passar ele para o outro lado. Ele estava multiplicando, então vai passar dividindo. Então vai ficar 96 dividido para 3 é igual a razão elevado a 5. 96 dividido para 3 vai dar 32. Ó, vou pegar isso aqui e vou continuar aqui desse lado. Tá? 32. Então eu tenho 32 igual a razão elevado a 5. Então, para descobrir isso aqui, o que nós vamos fazer? Como está elevado a 5, a gente pode calcular aqui a raiz quinta. Então, raiz quinta de 32 é igual a quê? Né? Lembrando, se estava uma potência, o inverso da potência, radiciação. Então, deixou de ser uma potência aqui. Aqui, ó, era uma potência, né? Estava aqui elevado a 5, então esse elevado aqui, ele passou para o outro lado como uma radiciação, que é o inverso da potenciação. E agora, como calcular a raiz quinta de 32? O que é a raiz quinta de 32? É que número elevado a 5 que é igual a 32. Tá? E sabemos que 2 elevado a 5 é igual a 32. Então, a razão é igual a 2. Tudo bem? Ó, o que nós queríamos aqui, que número elevado a 5, né, raiz quinta, que número elevado a 5 é igual a 32. Então, 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. E isso dá 32. Vamos pegar agora e verificar isso aí. Vamos inserir essa razão e os números aqui para ver se vai bater e vai formar realmente uma PG. Então, ó, se a razão é 2 e o primeiro termo é 3, o segundo termo ele vai ser 3 vezes 2, que é a razão. Então, o segundo termo vai ser 6. O terceiro termo vai ser 6 vezes 2, que é a razão. 12.
O quarto termo vai ser 12 vezes a razão, que é 2, 24. O quinto termo vai ser 24 vezes a razão, que é 2, 48. E aí o sexto termo vai ser o 48 vezes a razão, que é 2, vai dar 96. E aí está formado a PG, ou seja, inserimos os 4 números que formaram uma progressão geométrica entre os números 3 e 96. Tá, por hoje é isso, pessoal. Até a próxima.